Bom dia, meu amigo. Que alegria mais uma vez poder estar com você, estudando a lição da Escola Sabatina. Ela de fato nos conecta com a Bíblia e certamente ela também nos conecta com Deus. Eu fico pensando aqui, é impressionante a reação das pessoas não salvas em relação ao pecado. Elas não se importam tanto com essas coisas. Já parou para pensar? Alguns mais criteriosos, eles afirmam: eu não bebo, não fumo, não mato e nem roubo. Colocam essas qualidades, porque são qualidades, como se fossem as únicas. Uma certa senhora, incomodada com a ênfase que os crentes colocam sobre o pecado, declarou a um certo cristão: eu não sinto esse peso do pecado como vocês afirmam. Acho que isso é um exagero da parte de vocês. O cristão pensa um pouco e lhe faz uma pergunta: se a senhora carregasse um balde cheio de água na cabeça, sentiria o peso da água? Claro que sim, foi a resposta. Me permita mais uma pergunta, disse o cristão. Se a senhora mergulhasse em uma piscina de 50 mil litros de água, sentiria o peso dela? Antes que ela esboçasse qualquer resposta, o cristão continuou: aqueles que vivem mergulhados no pecado não sentem o peso dele. Talvez o maior problema dos não crentes é ignorar a malignidade do pecado. Fica ligado aí, pois falaremos um pouco mais sobre isso. O tema de hoje: a lei é santa. Leia comigo o texto de hoje. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Nessa sessão, Paulo vai exaltar a importância da lei. Alguns dizem que Paulo era contrário à lei, pois ele, Paulo, afirmava que não seremos justificados por ela. Já vimos que o papel da lei é apontar o pecado e a necessidade da salvação. O pecado fica nítido diante da lei. Com ela na frente, o pecador reconhece quão longe está do padrão divino. Mas a lei nunca foi programada para resolver o problema do pecado. Não, essa não era a função da lei, nunca foi. Ela aponta a solução do pecado, que é somente Jesus Cristo. No entanto, Paulo demonstra a importância e o caráter da lei. Segundo ele, a lei é santa e, além disso, justa e boa. Essa é uma pergunta. Se a lei é santa, justa e boa, por que a ênfase negativa de Paulo a ela? Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema não são as declarações de Paulo acerca da lei. O problema está no leitor, que não leva todas as questões em jogo. Não analisa o contexto geral das declarações. É muito mais fácil eu entender a Bíblia errado do que ela se contradizer. Veja o que ele afirma nesse verso seguinte agora. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, foi a resposta. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos capítulo 7, verso 13. Veja que Paulo culpa o pecado pela morte do pecador e não a lei. Gostaria de destacar aqui a frase: pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Amigo, amiga, o problema do ser humano é o pecado e não a lei. Nessa frase, Paulo mostra como a nossa consciência se torna mais sensível diante do pecado. É através da lei que temos o senso da verdadeira malignidade do pecado. Por quê? Ora, porque ela é o padrão divino de conduta. Deixa eu lhe dizer algo. A nossa incapacidade de obedecer à lei não a anula. Paulo admitia isso, veja. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. Percebeu? Nos versos a seguir, Paulo mostra a sua incapacidade de fazer o que era correto. Veja. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso,
Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 17. Aí vem a lei e diz, Paulo, desse jeito você vai ganhar a condenação. E diante dessa revelação que a lei lhe faz, ele exclama, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Percebeu? O primeiro passo para a cura é reconhecer que está doente. Essa é a função da lei. Por isso ele pôde afirmar, porque no tocante ao homem interior tem um prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. A razão desse sentimento de Paulo era que a lei o colocava no devido lugar. Um pecador que sozinho estava perdido, porém, ele precisa desesperadamente de uma solução. Leia as suas palavras. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 25. Sobre a lei do pecado, falaremos um pouco mais amanhã. Por ora, quero destacar aqui as ações de graças que o apóstolo Paulo usa. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças mesmo. Ele é a solução para todo pecador. Nele reside toda a nossa esperança. Ninguém precisa se sentir perdido. Ele pode salvar a todos os que o invocarem. Que esse pensamento lhe acompanhe nesse dia e que o Senhor lhe abençoe.